Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Meu nome é Grace Cristina, eu sou professora de yoga e aqui nós vamos falar sobre saúde em geral. Tudo aquilo que você precisa aprender para ter uma vida com mais saúde, mais bem-estar, mais leveza. Não somente essa área de saúde física, mas também a saúde mental, performance, etc. Nesse nosso primeiro episódio, nós temos uma convidada muito especial. É uma pessoa do meu coração, ela tem muito conteúdo e eu queria apresentar para vocês Thaís Pereira, nutricionista. Bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, de estrear essa oportunidade riquíssima que muita gente vai ter de aprender um pouco mais sobre saúde. Ninguém melhor do que você para fazer isso, eu sou sua fã. Eu sou sua fã. Tá, bem-vinda, vai ser muito legal, nosso primeiro podcast, começando essa jornada e com certeza nós vamos gravar mais uma vez, porque vai ter muito conteúdo além do que a gente vai falar aqui hoje. Tá, mas pensando um pouquinho, né, em tudo que a gente está vivendo hoje, saúde mental, física, você considera que o Brasil, assim, nós, brasileiros, nós somos saudáveis? Por que eu tô te perguntando isso? Porque, cara, cada esquina abre uma farmácia, né? Antes era difícil, assim, farmácia e tudo. Hoje, cada esquina a gente tem uma farmácia. E eu sigo, por exemplo, um pessoal que é de farmacêutica. E eles comemoram recorde de vendas de medicamentos, né? Uma série de coisas. E eu fico pensando, cara, se eles estão comemorando, é porque tem muita gente comprando um remedinho pra dor aqui, dor de cabeça ali, dor nas costas lá, porque tem problema de estômago aqui, porque não dorme lá. Todo mundo também toma um suplemento, porque parece que os alimentos... A gente não come mais alimento da terra, ou às vezes come e aquele alimento não supre aquela quantidade de vitaminas, assim. Como é que você vê isso nos tempos de hoje? Tanta gente comprando. Acho que todo mundo que tá vendo aí o podcast, vocês com certeza têm no armário um remedinho, um suplemento, né? Alguma coisinha aí pra alguma coisa. Sono, dor. Comenta aqui se vocês têm ali alguma coisinha dessas aí. Como é que você vê tudo isso? Você falou acho que tudo, né? Assim, a gente está num país onde, se você pensar tropicalmente, a nossa terra é muito boa. A gente exporta muita coisa para fora. Só que a gente não sabe aproveitar, né? Eu digo que a gente tem a faca e o queijo na mão e a gente não quer se servir daquilo que está à nossa disposição. E o que eu acho um pouco delicado é que hoje também saúde e a saúde preventiva viram um negócio. Porque o prevenir também, eu tenho uma indústria que também vem crescendo e eu abro mão de medicamento para suplementação, pensando no vender saúde, né? Então, eu acho que é delicado a gente olhar para isso, porque a indústria, a informação, a mídia, tudo isso é muito forte. E cada vez isso vai se amplificando mais. Então, sempre eu acho que o olhar para o indivíduo como quem sou eu, onde eu estou, para onde eu vou, vai ser determinante para a gente conseguir construir um caminho mais leve, sabe? Com calma, um passo por vez. Sim. Primeiro alimento, primeiro a base, depois a gente pensa na cereja do bolo, depois a gente pensa em refinar, em aprimorar, em suplementar, porque tem muita coisa. Exato. E se a gente quiser começar com tudo, não vai começar com nada, né? não vai começar Nossa, com isso que nada. você falou do Brasil ter um solo muito rico, realmente você vai pro Nordeste, é um povo forte, né? Você vê assim, come realmente aquela comida da terra, é mandioca, é não sei o quê, é aquele peixe, né? Que é um peixe fresco que o cara pesca, ele não tá ali horas e horas, vai pro mercado, vai não sei o quê. Lógico, tem, mas enfim. E eu percebo nós aqui do Sudeste, né? Uma alimentação muito de carboidrato. E eu sinto cada vez as pessoas parece que com menos energia, com menos concentração, aí é muito café. Cara, e eu sinto assim, todo mundo toma um cafezinho, né, no trabalho, não sei o quê, é sempre aquele cafezinho. Mas assim, o café não é um vilão, né, é mais essa questão do excesso de carboidrato, um excesso de comidas, como é que fala? Refinadas, não é? O café é um rito, né? Café é um Aquela coisa de vamos rito. tomar um cafezinho, é uma delícia. Exatamente, virou tradição, né? Virou tradição. E não é necessariamente pelo café. Mas o que eu ganho quando eu tô tomando um café com uma amiga, com um colega de trabalho, ele tem um valor social muito forte, além da cafeína em si, dos outros compostos que ele tem. E aí a Exato. gente não pode julgar, e aí é olhar que não é a cafeína só que eu preciso. Às vezes o que eu quero é estar com pessoas, é esse ganho, né? Além do café. Entre o lugar do cigarro também, né, quem fuma, a pessoa quer fumar porque ela quer dar um respiro, ela quer o É o que tá social. por trás, né? E ela Exatamente. respira quando ela fuma. Ela faz, É, né, as técnicas de respiração profunda, N coisas. exatamente. E você vê que, assim, às vezes a gente se apega a muletas
para a gente ter outros ganhos. Porque a cafeína em si, ela tem os seus benefícios. Aham. Ela vai ser ruim para quem tem uma metabolização dificultada da cafeína. Que é quem E, toma e fica aceleradão, é e isso? tem gente que, por exemplo, eu já tive Ou uma não? paciente que se ela tomasse café depois das 11 horas, o metabolismo dela era muito lento. Ela tinha insônia, mesmo tomando 11 horas da manhã. Então, eu tenho uma lentidão metabólica para conseguir excretar e mandar essa cafeína Ele fica embora. mais tempo no Mais corpo. tempo no corpo. Então, Ah, aí a gente vai ter que. São pessoas mais sensíveis a essa cafeína, a gente tem que tomar cuidado. Se a pessoa tem um problema gástrico. Existem questões, né, mais peculiares que fazem com que a gente, putz, essa cafeína não é boa para você. Não que a aham. cafeína em si seja ruim, né? Uma pessoa que, por exemplo, toma um cafezinho depois do almoço. Olha que contraditório, mas é muito comum. Padrão, né? Todo Padrão. mundo termina o almoço, vai lá Tomar um tomar um cafezinho, cafezinho. Vamos tomar um cafezinho? E sem o cafezinho parece que a pessoa não vai não trabalhar, né? Dá fecha, aquela né? Não volta. moleza. E aí, beleza, ela fez aquela refeição, se esforçou pra caramba, ela colocou vegetais, ela fez uma distribuição bonita no prato, bem diversificada, bem colorida, e ela toma aquela cafeína. A cafeína, ela é um substrato antinutricional, então ela pode inibir a absorção de alguns nutrientes. Por exemplo, o cálcio e o ferro. Então, uma pessoa que tem está próxima de uma anemia, vamos supor. Ela comeu muito verde, feijão, ferro na alimentação, ferro, né, dos vegetais, o ferro da carne, enfim, e tomou aquela cafeína. Ela prejudicou a absorção integral daqueles alimentos da refeição. Então, aquilo que seria a raiz do problema, que é uma deficiência de ferro, ela nunca vai saber, porque a cafeína mascara, dá um boost, né, uma sensação de energia. Ela volta a trabalhar feliz, mas ela tá mascarando um sintoma. Tem gente que não sabe quem é, como a pessoa é sem cafeína. Não Exatamente. faz ideia se a pessoa tem cansaço, tem insônia. Ela não sabe se ela tem disposição natural, se ela tem uma energia natural, porque a cafeína tá em todos os Tá momentos sempre mascarando, mascarando né? o verdadeiro sinal e sintoma. Que incrível isso, né? E aí a gente tem que pensar, né? Então, até que ponto vale o rito? Eu posso, às vezes, limpar um pouco a casa, organizo essa casa, e aí eu reintroduzo com mais inteligência. Pra Entendi. ver, não, cafeína pra mim tá tudo bem, tolero super bem, me dá aquela eficiência que eu preciso no momento que eu tomo, mas eu não sou dependente dela. Eu tenho a energia suficiente pra viver. E quando eu quero um plus, quando eu quero algo a mais, aí eu introduzo a cafeína e ela vem com esse fechamento, né? De tipo, ó, o que você precisa é mais energia? Aqui estou eu. E ela antes do treino? Como é que funciona? O cafezinho antes do A treino? cafeína ela tem uma liberação muito rápida, né, de energia. Então, se você tomar ela no início, né, antes do treinamento, ela vai te dar aquela energia muito rápida. A gente tem que tomar cuidado com o pico, porque eu tenho pico de Hum, cafeína, às vezes, da metade pro uma final do queda treino eu morro. depois. Então a gente precisa ver o que que eu tô associando além de cafeína, que outros substratos energéticos, Legal. porque a energia que o corpo precisa provém do carboidrato. Essa é a energia primária, né? Toda energia primária é carboidrato. E aí, depois a gente vem com a cafeína para dar estímulos. Então, eu tô bem alimentada, eu vou ter essa energia gradativa, né? Uma liberação lenta. A gente associa, às vezes, a cafeína com alguma gordura, pra gente prover uma liberação mais lenta dessa cafeína, né? Mas o que ela vai te fazer é dar uma energia extra. Para Aham. você ter um rendimento talvez melhor, uma eficiência melhor de treino, né? Num campeonato, Entendi. enfim. É entender qual é o momento que é legal de aplicá-la. Mas quem toma a cafeína crônica, quando tiver uma prova, por exemplo, um corredor que vai fazer uma prova de corrida no final de semana, ele toma café todos os dias. Ele treina com cafeína. Quando ele for treinar e ele colocar cafeína, talvez ela não vai ter um efeito uau. Porque ela só traz você pro padrão, né? Pra aquela Eu já média. tô adaptado. Ele já Então, tá às adaptado. vezes, eu posso ficar uma semana sem tomar essa cafeína antes, pra no momento da prova, ela vir Aí com eu aquele sinto poder. esse pico dessa cafeína. Exatamente. Então, a gente pode brincar, né? Cafeína é um substrato que dá pra gente brincar muito. E ouvir os sinais e sintomas, né? Tem muita coisa que não é dita, mas que a gente enxerga nos sinais e sintomas pra Exatamente. filtrar até que ponto a cafeína é legal pra você, né? Ou não, E nada é pra todo mundo, né? É justamente o que você falou do. eh, você falou alguma coisa sobre individualizar. de individualizar. Nada é pra todo mundo, né? Um tempo atrás, eu tava achando que eu tava super comendo saudável, antes de passar com você, né? Tava comendo tudo saudável, não comia porcaria nem nada.
Só que aquilo não era pra mim naquele momento, né. Também existe isso, né. Por exemplo, de manhã, o que uma pessoa poderia comer. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que come alguma coisa que é pra comer de manhã e à noite. Por exemplo, fruta. Nem toda fruta é pra eu comer de manhã, nem toda fruta. Como é que funciona isso? Por exemplo, se a gente pudesse falar, assim, para as pessoas, o que elas poderiam comer ao acordar, antes de dormir, pra ela não dormir pesado. Porque tem muita gente que vai comer muito tarde, e aí não é hora da gente fazer digestão, não tem um bom sono, aí no outro dia não teve bom sono, vai ter mais vontade de carboidrato, vai jacar muito mais, concentração vai estar uma porcaria, aí vai tacar tudo às vezes no café, em outros estimulantes, aí vai ficar aquele ciclo negativo, né. Como é que funciona essa individualização, assim, de o que eu posso comer de manhã, o que eu posso comer à noite, o que eu posso. Tenta pensar da seguinte maneira, vou tentar fazer uma construção aqui pra gente, entender uma forma, talvez, mais leve de colocar isso na prática, né. Aham. Porque se eu for prescrever uma dieta, eu vou considerar o quê? Cultura. Se é uma pessoa do Nordeste, é totalmente diferente a alimentação, porque ela tem acesso a outros alimentos. Ela ama comer um cuscuz de manhã, ela gosta de uma mandioca cozida de manhã. E se eu for oferecer isso para uma paciente que está em outro país, ou numa rotina extremamente corrida, sei lá o quê, não é viável, não é Entendi. cultural. Então a gente precisa entender primeiro qual a cultura que essa pessoa está envolvida, qual a rotina dessa pessoa. Então, tem pacientes que começam a treinar às 7 horas da manhã, tem uns que começam às 5 horas da manhã. Então, tudo é muito relativo quando eu Tá. individualizo. Aham. Porque é uma construção que eu faço com a pessoa. Então, é uma parceria que a gente vai construir isso juntos. A prescrição de dieta é uma prescrição. Então, eu não sei para quem, vamos falar de uma maneira geral, generalista, eu tenho que pensar na minha janela de estar acordada, é a janela que eu tenho para me alimentar. Nesta janela, eu tenho horário de treino, não tenho horário de treino, então eu distribuo as minhas refeições ao longo desse período de uma janela acordada, tornando, né, fazendo com que as refeições principais tenham mais volume, então tenham carboidrato, gordura, proteína, eu diversifique isso Sempre esse bem, equilíbriozinho, sempre o né. equilíbrio. E se a gente conseguir colocar em todas as refeições essa distribuição, em todas as etapas, com mais volume, talvez no café da manhã, que eu preciso de uma energia muito maior, à tarde a gente vai reduzindo e à noite o jantar mais leve, eu tô fazendo com que a digestão vai ser mais rápida no final do dia, para a indução do sono eu não vou ter nenhum prejuízo. Então pode ser mais inteligente, pode ser melhor. Agora, se essa pessoa treina à noite, por exemplo, é o meu caso. Eu saio do meu treino noturno às 9 horas da noite. E é um treino que eu só posso fazer esse horário, das 8 Tá. às 9. Você treina musculação? Esse horário é arte marcial. Tá, Então, assim, é um horário que as aulas só são noturnas. Não tenho aula de manhã. Não tenho a possibilidade de mudar minha vida, minha agenda e treinar de manhã a arte marcial. tá. Então, eu saio 9 horas. Eu chego em casa até tal, preparar 9h30. Só que eu treinei pesado. Então, eu vou comer arroz, feijão, carne. Ah, Eu você vou come, pratão. bate um pratão mesmo. Pra minha individualidade, isso é necessário. Senão, eu não vou fazer uma ressíntese muscular boa. E isso é todo dia, não, que você 3 faz? vezes por 3 semana. vezes por semana, tá. Exatamente. Aham. Por isso que a individualidade é olhar onde essa pessoa está inserida, qual que é a rotina. Hum, Aí eu vou fazer uma construção em parceria. Por isso que toda generalização, ela é complicada. Porque entendi. não serve para todo mundo, não serve. Essa blusa serve para mim, mas talvez ela não vai servir em todas as pessoas. Porque é o que você falou, tem sempre a história da pessoa, tem sempre o lugar que ela mora, tem sempre o estilo de vida, tem todo um processo. Claro, a gente sabe que todo mundo precisa dormir, Sim, exato. mas às vezes a quantidade de horas para um, você vai adaptar alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, o quanto vai. É. Atendo, por exemplo, médicos e enfermeiros. Como que a gente faz uma escala onde a pessoa faz plantão e aí ela perde, ó, ela tem privação de sono. É uma pessoa que tem toda a informação do mundo sobre saúde, sobre a importância do sono, só que ela precisa abrir mão de algo que é importante para gerar saúde para o outro. Por isso que a gente precisa olhar com mais carinho a janela que eu tenho para dormir, eu tenho que fazer ela muito bem feita. Tem que ser um sono que Tá. repara. Então, qual que é o volume? Se eu conseguir, sim, dormir mais cedo, estender um pouco o levantar, fazer ajustes para que eu tenha um volume de 7, 8 horas, perfeito. Isso é o ideal, 7, 8 horas de sono? Desde que seja reparador. Tem gente que dorme 9 e acorda extremamente cansado. Quebrado, né, tem gente que Não acorda, teve parece uma que não dormiu. eficiência, não liberou melatonina. Talvez eu tive uma noite, né, uma refeição muito mais calórica, eu tive uma cafeína, por exemplo, noturna. Eu tive algum estímulo
que fez com que, ou uma esofagite, né, um refluxo, algo que faz com que a digestão seja ainda mais lenta. Então, essa pessoa, ela vai ficar com aquela sensação de não fiz digestão, não tô conseguindo pegar no sono, e aí perdeu 2, 3 horas de sono, acorda cansado, então eu já não reparei nesse momento mais precioso, mais importante do dia, e vem mais um dia, né, e vai vindo outros. Então, ajustes finos é olhar para o que nesta condição desta pessoa a gente pode fazer para que ela durma bem. Tá. Você falou de alimentos, né? Por exemplo, existem alimentos que liberam triptofano, que tem triptofano. Triptofano é um precursor, auxilia na questão de melatonina, auxilia no sono. Um kiwi Explica ajuda o que que é demais. triptofano, porque eu acho que várias pessoas vão perguntar o que que é triptofano. Pensa na parte dos alimentos, a composição dos alimentos, né? Cada alimento é Tá. composto por carboidratos, proteínas, por gorduras. Triptofano é um tipo de aminoácido. Então, assim, ele é um precursor de alguma outra coisa. No corpo, tudo funciona com... se eu comer, por exemplo, a maçã inteira, não vai fazer nada no meu corpo. Eu tenho que quebrar ela em fragmentos menores para que a gente consiga utilizá-la dentro do nosso corpo. Então, tudo no corpo eu preciso de alguém fazendo esse mecanismo para tornar em partículas menores para eu conseguir liberar isso para o meu corpo. Tá. Então, são aminoácidos ou é uma proteína. Pode ser uma proteína. A triptofano é considerado uma... Um aminoácido, pensa no que uma proteína inteira é um colar de pérolas. Tá, Pensa nisso. Uma proteína é um colar de pérolas. Seja uma proteína animal ou uma proteína vegetal. tá. Quando eu tenho cada pérola, é um aminoácido. Ah, Entende? legal, Então, assim, entendi agora. cada pérola é um aminoácido que no corpo vai ter uma função. Então, geralmente a gente come a proteína intacta, né? O colar. Aham. E o corpo vai quebrando isso em fragmentos menores para conseguir utilizar isso dentro do corpo. Entendi. Então, aí a gente tem muitos nutrientes que auxiliam zinco, selênio, magnésio, ácido fólico, complexo de vitamina B12, o complexo B, né, ou a vitamina B12, o triptofano. São vitaminas, são minerais, são aminoácidos, são precursores que auxiliam a liberar hormônios, a fazer com que outras funções do corpo funcionem muito bem, né? Entendi. Então, uma aveia, uma banana, um kiwi, são coisas que são precursores, auxiliam na liberação dessa melatonina, que é um indutor do sono, que a gente faz com que o corpo, né, relaxe, que eu conecte mais rápido nesse sono mais profundo. Então, é, por exemplo, uma estratégia. E de manhã, quando eu começo o dia, eu preciso de energia. Então, de manhã, como energia. Energia, principalmente proveniente de carboidrato, de gordura, de proteína. E aí, a gente vai individualizando um pouquinho mais, né? Exato, exatamente. Eu sinto que era minha alimentação quando eu era criança. Quando eu era criança, eu comia pão de francês com manteiga, queijo amarelo, tomava aquele leite com café. Era esse meu café da manhã. Eu acho que a maior parte do café da família brasileira, e pelo menos do Sudeste, é basicamente isso, né? Só que não quer dizer que tá certo, né? Como que seria um café? Tipo, o que seria? Lógico, a gente tem a individualização. Mas imagina assim, padrão normal, uma pessoa que trabalha de manhã normal, 10 horas já tá em casa e tal. O que essa pessoa precisaria comer de manhã para ela ter um bom dia? Claro, tem as individualidades, tem gente que tem alergia a um alimento aqui, outro ali. Mas, tipo, eu coloco mais o que? Proteína, eu posso colocar mais carboidrato. Porque você falou do equilíbrio, né? Gordura. O que eu preciso do equilíbrio? Gordura, carboidrato e proteína. E as vitaminas e minerais. Vitaminas e minerais. Tá. Que não dão energia de calorias. Vitaminas e minerais não dão calorias. Mas eles são essenciais para todas as funções metabólicas do corpo. Então, de manhã, o que a população brasileira menos come é proteína. Então, a gente fica pão, manteiga e um café. Às vezes um bolo cheio de açúcar, né? Então, assim, uma proteína, um ovo mexido, um queijo, um hummus, que tem uma proteína de um grão de bico. Tá. Então, assim, são formas de eu conseguir agregar um valor de proteína. Uma tapioca com recheiozinho de queijo, ou, sei lá, um franguinho desfiado, uma sardinha. Colágeno também, né? Aquele drinkzinho de colágeno, vai, né? Colágeno são o quê? Lembra do colar de pérolas? Então, eu tô dando aminoácidos numa forma solúvel, à base do colágeno, não é a base do leite, né? Nem uma base vegetal, a base do colágeno. E é uma fonte proteica. Então, a gente pode também fazer um suco de manhã, ou uma vitamina, em que eu coloque uma proteína já hidrolisada, né? Que é essas que a gente compra pronta. E coloca lá uma aveia, não precisa necessariamente comer ou mastigar. Eu posso fazer um suco, uma vitamina, que eu coloco o carboidrato, coloco uma fruta,
ponho um colágeno, uma proteína, bato isso e saio tomando, por exemplo. Você não tem Tá. tempo, né? Uma vitamina, um shake. É uma sugestão super legal. Frutas de manhã também são coisas que as pessoas pulam muito. É legal comer fruta de manhã? Excelente, excelente. A gente pode... Lembra que eu falei da distribuição em 24 horas? Tá. Então, assim, no cafezinho da manhã, se a gente puder, coloca lá algum, né? A gente tá a gente pega a sazonalidade também. Então, assim, morango agora tá sem agrotóxico. Eles estão melhores do que quando a gente compra eles fora de, né? Exatamente. Fora da Da sazonalidade. Da estação, né? Da estação, exatamente. Então, a gente aproveita a sazonalidade para suprir um pouquinho essas demandas, né? Mais uma fruta picada, um mamão. Tem muita gente que tem problema intestinal, né? Você falou um pouquinho da questão do intestino, né? Eu comia esse café da manhã. O que isso vai alterando a minha qualidade do meu intestino e pode me trazer uma má saúde, né? Exatamente. Pode me trazer outros prejuízos. Então, o intestino ele precisa de muita coisa boa. Então, frutas de manhã, as frutas têm enzimas, tem coisas que ajudam no processo da digestão, porque tudo que vai para o intestino primeiro passou pelo estômago. Então, o estômago tem que estar legal. O que passou pelo estômago veio da mastigação. Então, tenho que mastigar bem, eu tenho que fazer todos os processos, né? Todos os caminhos. Isso é muito importante, né? A questão da mastigação para digestão, porque hoje em dia tá todo mundo tão acelerado, a galera come olhando o celular, ou come na TV, ou come às vezes conversando, não tá nem prestando atenção na comida. E o que a gente precisa entender é que a digestão começa na boca, né? Se eu não mastigo direito, eu não vou liberar saliva, que aí não vou digerir. São os carboidratos que digere, é pitialina, né? É amilase. Amilase? Amilase é a enzima que quebra os carboidratos. Exato. E porque o pessoal acha que o estômago tem dente, né? A gente Exato. acha que o estômago tem dente. Vai lá, mete pra dentro a comida ainda cheia de pedaço. E aí, quando vê, tá lá, tudo empachadão, aquela coisa, dá sono. Pro corpo fazer uma digestão. Exatamente. Mas o certo é mastigar muito, muito, até virar uma pasta a comida, né? Na boca. E pensa até antes, né? O preparo já também é um processo que facilita ou não. Então, por exemplo, eu vou comer um frango. Se eu deixar esse frango marinando no meio ácido, um limão, um vinagre de maçã, eu facilito o processo digestivo. Então, assim, eu posso Olha. favorecer um pouquinho antes. Eu vou cozinhar esse alimento, então ele já vai estar mais processado, certo? Do que um alimento cru, ele cozido, ele refogado, ele já tá mais facilitado. Chegou na boca, eu dependo dessa minha mastigação. E mastigar é com calma, né? Exatamente. Gente, ó. Respire, vai mastigando, vai com atenção pra dentro da boca, comer em mindful eating, né? Comer em exato. estado de presença. Isso é sensacional. E a gente, às vezes, abre os olhos no consultório, mas teve gente que, na época, né, fala assim, porque quando eu era estagiária, eu não tinha tempo. Hoje tem todo o tempo do mundo e não consegue. Porque, assim, Exatamente. come em 10 minutos. É um padrão que a pessoa vai levando pra onde ela estiver e o que ela estiver fazendo, né? Por exemplo, outro dia eu tava refletindo muito sobre isso. Eu fiz um treinamento de 10 dias fazendo lá o treinamento da gratidão, que é pra ressignificar algumas coisas, né? E aí eu comentei sobre isso, que se você não treina esse seu olhar, né, para as coisas, fala, nossa, que microfone incrível, que mesa incrível, que câmera incrível, que uau, a gente vai se acostumando com as coisas e vai levando esse estado de insatisfação para qualquer lugar que você estiver. Você pode estar nas Maldivas, você pode estar em casa, você pode estar em qualquer lugar, você vai estar meio tipo, Só vê as então. coisas ruins. E por que eu tô falando isso? Porque o acelerado também. Você pode estar em qualquer lugar, se você não tiver consciência do alimento, da presença, do respirar, em qualquer lugar. Você pode estar sozinho, você pode estar com alguém. Você vai estar meio tenso, você vai estar com o maxilar, você vai estar com o ombro, você vai estar com a cara, você vai estar com uma respiração curta. E, cara, como é importante essa conscientização do estado de presença, do parar, respirar, né? Ficar mais tempo naquilo que você está fazendo, porque olha só o que a gente está falando. Coisa simples de mastigar o alimento, de prestar atenção naquilo, de ir para dentro da boca. Aí tem gente que fala, mas vocês têm tempo, eu não tenho tempo para fazer isso. Gente, na hora de comer, na hora que você tá comendo, separe e você tá comendo, você já tá comendo. Não é um evento à parte que você tá fazendo. É igual respiração. Eu falo para as pessoas, a gente tá aqui conversando, enquanto você tá falando, eu posso respirar. Eu não preciso ter um evento à parte, esticar um tapetinho aqui pra fazer, pra eu sentar, pra eu
Fica Não lá é intrínseco, respirando. né, no dia a Exato, dia. tá ali, né? Então é muito esse hábito, né? Essa consciência que ninguém ensina isso pra gente na infância. A não ser que você seja Sim, filho, talvez, de um nutricionista, de um médico, às vezes esportivo, que né? tem essa atenção Que pra tem isso. essa atenção pra isso. Exatamente. E aí você desencadeia várias coisas, porque a pessoa comeu rápido, ela vai precisar de alguma coisa pra ajudar na deglutição, né? Uhum. Porque assim, se eu já mastiguei pouco, o alimento não tá tão em contato com essas enzimas que já começa na parte salivar. Eu preciso de um facilitador pra me ajudar a deglutir. Aí eu tive um facilitador, eu como mais, porque também meu nível de saciedade ficou encurtado, porque eu não mastiguei, não, né? São caminhos que o corpo é inteligente. O nosso corpo é perfeito, Exatamente. ele é inteligente. Então, eu já encurtei vários caminhos. Eu vou ter que comer uma porção, às vezes como até mais, porque eu não percebi senso, né, de fome e saciedade. Eu pulei porque eu tive que engolir a comida, literalmente. Tem o volume, então eu gero aquela distensão gástrica maior. Aí as enzimas que estão no estômago, elas vão ter que, eu digo, né, vão ter que nadar até o alimento. Então eu torno mais lenta também esse processo digestivo. Então é uma cadeia, né, que vai acontecendo e pode trazer um prejuízo na hora que você precisa dessa energia. Você não teve essa absorção integral, total, né? Você dificultou em algum momento as etapas. E o mastigar é básico, Básico, né? básico. É justo. Teve uma. Eu não sei onde que eu tava lendo isso, que antigamente, eu acho que no Japão. Se eu tiver errado, depois eu dou uma pesquisada melhor. Eles faziam julgamento das pessoas, eles pegavam um punhado de arroz cru e dava pra pessoa colocar na boca. Se a pessoa fosse culpada, ela não ia conseguir engolir o arroz. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tá nervoso, o que acontece? A boca seca, né? Então a pessoa, ela tá ansiosa comendo e não vem saliva, né? É o que você falou. Uhum. Ela tem necessidade de um líquido pra fazer aquele alimento descer, porque ela não produz a saliva. E isso que a gente tá falando, eu tenho certeza que muitas pessoas vão falar: caramba, eu nunca parei pra pensar que a saliva era importante pra digestão. Mas é, gente, muito importante, é isso que a Thaís tá falando aqui. Então, assim, a gente precisa estar tranquilo pra comer. Se eu tô estressado, vindo uma reunião, vindo um dia estressado, eu preciso parar o quê? Paro, respiro, olho pro meu prato, dou uma relaxada e vou comer devagar, olhando pra aquilo que eu tô comendo. Porque é o que ela falou. Se eu tô estressado, se eu tô agitado, eu não vou produzir saliva. E aí, o que você vai tomar de líquido? Refrigerantão, né? Aí péssimo. É. Fala um pouquinho sobre isso. Refrigerante. Complicado. Nossa. Às vezes as mães falam assim, né? Não, mas eu não dou pro meu filho refrigerante. Mas isso é básico, né? Assim, a gente não deveria ser nenhuma coisa que a gente super valoriza. Tipo, não, refri não. Porque você daria pro seu filho um refrigerante? Né? Então, assim, seriam coisas que a gente deveria pensar, tipo, menos é muito melhor, real. Por que Real. os pais dão pros filhos as coisas que eles estão comendo? Assim, a criança, ela vai querer pegar por instinto, né? Não é porque ela tá E com vontade, porque ela não curiosidade, sabe não o que é necessariamente, ela aquilo, não tem um né? paladar formado. Você não precisa dar pra criança porque ela tá te vendo comer, certo? A criança. Pronto, paz. Não precisa, não precisa. E a criança é uma coisa que, assim, aquele foco de atenção é pra isso neste momento. Se você colocar qualquer outra coisa que chame mais atenção, acabou. Eu perco o interesse disso, né? Então, assim, é como eu me posiciono pra conseguir conduzir ela, porque a criança não sabe o que é bom pra ela. Não sabe o que é bom pra ela. Dá aqueles sucos em caixinha pra criança, aquelas coisas. E aí você Não... cria um hábito dele. Então, assim, a criança não nasce com paladar doce, azedo. A gente tem na língua as papilas gustativas, né? Se você olhar a sua língua no espelho, você vai ver que tem várias bolinhas. Cada bolinha é uma papila e tem elas são distribuídas ao longo da língua. Então, na pontinha é o paladar adocicado. Então, pensa num pirulito, né? É bem na pontinha que a gente recebe o paladar da doçura. O azedo, o amargo são nas regiões mais laterais. Então, uma criança, ela tem todas as papilas e ela não foi estimulada ainda a nenhum outro sabor a não ser o do leite materno. E, querendo ou não, ela sente o paladar, digamos assim, do que a mãe consome. Mas de uma forma muito leve, muito sutil, muito né, assim, muito... não é o alimento em si. Já foi quebrado Já foi pelo corpo da quebrado. mãe. Tem só um vestígio, né? Uma Exato, lembrancinha exatamente. daqui. Então, quando essa criança tem contato com, sei lá, uma fruta bem azeda, ela vai colocar, ela vai fazer aquela rostinho, mas é o azedo. Você apresentou pra ela que isso é azedo. E o azedo não precisa ser doce, entende? Eu posso consumir o azedo porque ele é azedo. E tá tudo bem. Assim como a gente falou da cafeína e do café. O café é amargo. Por que eu tenho que tornar o amargo doce? Exato. Porque eu fui treinada a isso ao longo da minha vida.
né? Desde que a gente senta na alimentação com a família, a criança senta com essa alimentação com a família, ela se perde um pouco. Todo mundo faz, a gente repete um padrão e a gente vai indo nessa onda. Mas o amargo é amargo. E por que eu preciso adoçá-lo, entende? Então a gente perde referência, né? De paladar. Tudo tem que ter o mesmo sabor. Exatamente. Então é resgatar o mastigar, tudo isso é resgatar. Cada coisa tem o seu paladar, isso é muito bom. Coisas azedas, eu tô fazendo uma detoxificação no fígado, né? Coisas amargas, o amargor ele tem esse papel, essa importância. Os chás amargos, tudo que tem que lembra, né, essa sensação mais pro amargor, eu tô pensando naturalmente no meu fígado, em outras áreas, né, em outros órgãos. Como a gente tira isso da nossa alimentação? Porque você tá falando, eu tô pensando aqui na minha alimentação antes da gente passar em consulta. Pra quem não sabe, eu me consultei com a Thaís, né? Mas eu já conhecia o trabalho dela, enfim. E eu percebi que eu não colocava amargo na minha alimentação. Então, quando eu comecei a tomar a tintura lá, aquela tintura é amarga, de boldo com algumas coisinhas. E como é gostoso depois, como aquilo faz bem pro estômago, fígado, etc. Parece que você sente Você uma sente, né? leveza. Mas é o que você falou, paladar infantil, existe esse termo? Podemos usar, sim. Porque é tudo É um muito paladar doce, mais fácil, né? É, mais fácil de aceitar. E realmente, o amargo, eu sinto que tem a ver com aquelas coisas um pouco difíceis, né? Que a gente quer afastar, a gente nunca quer E alguma você coisa com que é um pouco certeza já amargo, né? ouviu alguém falar isso. Mas aqui, minha vida já é toda É amarga. amarga, né? Preciso Vamos de um adoçar a vida, um docinho. docinho pra adoçar a vida, né? Que aí é Exatamente. questão comportamental, não tem tanto a ver com o paladar. Porque o paladar é treinável. Então, Thaís, eu não gosto de coisas amargas. Ok. A partir do momento que eu começo a ter contato, então eu vou comer uma verdura mais amarga. Uma Como um pouquinho. catalônia, aquela rúcula, né? Que você põe aquilo dá uma Exato. queimada. É um né? gosto característico. Eu começo a ter contato, porções pequenas, eu adapto as minhas papilas gustativas. Então, aquilo que eu não gostava, agora se tornou ok. E é o que eu falo, talvez eu não vou morrer de amores. Mas se entrou num ranking do ok, por que não? Se eu sei que isso vai me fazer bem, ok. A vida de adulto, a gente faz coisas porque são importantes. Não porque eu quero só o que é bom, que é fácil, que é gostoso. Isso é um comportamento infantil. É um comportamento, né, que precisa ser amadurecido. E aí, cada um tá numa fase, né? Não cronológica, né, de relógio, mas numa fase de amadurecimento. Então, a alimentação, eu falo que ela é tão poderosa porque ela ensina valores para a vida. Quando eu tô aprendendo a introduzir o novo, eu tô me abrindo pra vida, pra coisas novas. Quando eu tô me permitindo, pela consciência de que isso é importante, eu tô amadurecendo a minha disposição em fazer o que é certo, em fazer o que é correto, em fazer o que é necessário ser feito. É olhar pra alimentação com um viés, assim, de o que eu posso aprender com isso e coisas que a gente pulou essas etapas, né? Exato. Eu também não tive esse aprendizado quando eu era pequena. Então, a gente pulou etapas de aprendizado que tá tudo bem. Como adulto, a gente pode reaprender quantas vezes forem necessárias. Nossa, é maravilhoso isso. E a gente pode fazer isso a qualquer momento, né? E começar por qualquer lugar. Não tem um roteiro fixo. Cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, se você quiser começar hoje só limpando o seu paladar, ótimo. Começa, tira um pouco o excesso de açúcar, para de adoçar o que é tirando um amargo. pouquinho ali. Depois a gente tá pronto para talvez introduzir algumas coisas mais amargas. E cuidando dos outros órgãos, né? Porque os alimentos, eles são funcionais no corpo. Eles têm esse poder de trazer mais funcionalidade para órgãos, para tecido, para as nossas células. Existe alguma coisa que é bom, por exemplo, a pessoa que ela é, desde criança, viciada em refrigerante. O que ela pode tomar para ir substituindo? Porque ela tem a necessidade do líquido, né? Provavelmente vendo agora isso, ela vai começar a prestar atenção na saliva dela, na salivação, de equilibrar também os alimentos, não deixar aquele prato muito seco, né? Porque isso também é um motivo que as pessoas deixam ficar sempre com líquido. Eu não consegui engolir, tá muito seco. Mas é porque faz um prato de só comida muito seca, né? Então pensa nesse equilíbrio. Mas assim, se a pessoa falasse, tá, mas não tem nada que eu possa substituir, o que ela pode tomar junto com a comida que é boa? Primeiro, tira um refrigerante escuro por um refrigerante claro. Já começa assim com muitos avanços. O refrigerante escuro, ele tem ácido fosfórico na composição dele. O ácido fosfórico, para ele ser eliminado, ele precisa se ligar a uma molécula de cálcio. Quando eu ligo uma molécula de cálcio, eu posso acelerar o processo de descalcificação óssea. Caramba. Né? Então, assim, tem até testes de química, né? Quando você vai na escola, em algumas escolas, pega lá um copo de um refrigerante escuro e coloca um ossinho de galinha dentro. Deixa com o tempo por isso passar. que fica corrosivo, poroso, que fala. O osso fica poroso. Então, eu perco cálcio por conta desse ácido fosfórico. Então, assim, um refrigerante escuro é péssimo. Então, assim, já tira ele.
vai por transições, por etapas, né? Substituir por um refrigerante claro. Ok, do claro a gente pode pensar o que eu gosto no refrigerante. O gasoso? Uma água com gás serviria? Eu posso pensar em coloco uma água com gás. Uma água com gás com limão espremido? Aí eu posso pensar em algum aroma, alguma coisa que me gere um aroma, ou colocar algumas frutas batidas, fazer um suco de coisas mais leves. Maracujá, morango, já não tem tanto valor calórico, não vai comprometer essa quantidade de outros nutrientes da alimentação, mas dá um saborzinho. Ou uma água aromatizada, coloco lá um gengibre, umas folhas de hortelã, numa água com gás, um gelo. E aí, vou fazendo essa transição até chegar um momento que eu posso diminuir o tamanho do copo. Então, se eu tomava um copo grande, toma um copo pequeno. Do copo pequeno, põe um cálice. Tudo é transição. Então, às vezes, quando uma pessoa toma muito, ela vê nada, é muito difícil. É tão Exato. difícil que eu não vou fazer nada. É isso mesmo. É muita mudança pra mim. É muito, né, muito ousada. Muito Então, ousado. por etapas. Fragmenta em etapas menores. Porque o ideal é você, assim, hoje eu quero tomar acompanhado, né, beber alguma coisa acompanhado com a refeição. Mas eu não preciso disso. Uma coisa é uma pessoa que só come se ela tiver um copo de alguma coisa do lado. Então, é entender, eu sou dependente disso ou eu escolho isso? Eu tenho essa liberdade de escolher? Porque eu posso Legal. escolher tomar. Ou eu sou dependente de. Muito legal isso, hein? E sucos, Thaís? O sucão de laranja é padrão, né? Sucão, a pessoa fala suco. Suco de laranja. Às vezes ainda bota açúcar. Ainda põe açúcar. Mas se a pessoa não é do refrigerante, imagina que ela é do suco. Que suco? Aí você já falou, né, da quantidade. Então imagina Já que tem ela tá estratégias, sempre né? no suco, depois ela vai diminuindo. O suco também funciona assim? Eu saio de um suco com mais açúcar para um suco com menos açúcar? Como é que funciona? Pensa na mesma ideia. Então, primeiro, tira o adoçar. Já pede suco natural. Então, você vai notar, quem tem um paladar muito adocicado, que precisa de doces, vai sentir muito. Mas é uma etapa, uma semaninha você já acostumou. Tá. Sabe, assim, não precisa sofrer tanto, é rápido. Se acostumou, se adaptou, a gente pode pensar em, tá, pro seu objetivo, esse suco vai te favorecer? Né? Porque, assim, uma pessoa que é diabética, se ela tomar um suco de laranja, ela pode ter uma hiperglicemia. Ela vai prejudicar muito o índice glicêmico dela. Né? Se a pessoa está trabalhando essas questões de saúde, nos exames que estão alterados, um suco, ele não tem fibra. Ele não vai ter mastigação, ele não tem nada. Ele é um líquido que tem bastante frutose, né, no caso. Frutose é uma molécula de glicose que vai ter uma carga, uma bomba de calorias e açúcar. E depois a pessoa vai ficar com aquela molezona, né? Então, assim... Aí ela vai no café depois. Aí vira uma montanha-russa. Tá feita bagunça agora, Tá feita né? bagunça. Por isso que, pra quem, então, assim, às vezes um laranja, pega uma coisa mais leve, né? Ou algo digestivo. Por exemplo, o abacaxi tem bromelina. Bromelina é uma enzima que ajuda no processo digestivo das proteínas. Olha. Então, se eu for comer, sei lá, um almoço lá que tem uma carne, enfim, eu posso pegar um suco de abacaxi. Hortelã é uma folha excelente para a parte hepática. Então, suco de abacaxi com hortelã puro, sem açúcar, tá muito mais favorável em relação ao processo digestivo, que eu já vou facilitar um pouco. Tem uma hortelã que também me favorece, também é digestiva, junto com essa refeição. E aí a gente vai construindo isso. Eu não preciso depender disso. Por uma etapa, às vezes, sim, a gente precisa de facilitadores. Mas eu posso comer um abacaxi de sobremesa. Legal isso. Né? Então, eu tenho muito mais fibra do que o suco batido. Então, dá para eu agregar valor. Terminei a refeição, vai lá e come uma fruta. Se eu quero aquele fechamento, né? Às vezes a pessoa fala, parece que eu quero fechar com um docinho, alguma coisa que fecha o salgado. Eu posso deixar lá uma porção de morango, uma fatia de abacaxi, uma fatia de mamão. Mamão também. Isso é muito importante que você falou, comer a fruta. Porque assim, imagina a pessoa que tá trabalhando fora, ela vai lá no restaurante, pega um sucão. Normalmente o suco de laranja, por ficar gostosinho, mas também é muito aquela desculpa. Tô tomando uma vitamina C. Só que se esse suco foi feito, tipo, 10 da manhã, e você vai almoçar à 1 da tarde, esquece, não tem nada. A vitamina C é volátil. Ela se perde no ar. Então, se eu não consumir ela dentro dos próximos 20 minutos... 20 eu minutos. perdi vitamina C. Então, assim, vai ter muito mais carboidrato, muito mais... Só tá consumindo açúcar, né, digamos. Tem a vitamina A, tem outros fatores, mas a vitamina C, especificamente, eu teria no limão espremido na salada. Eu poderia, tipo, aquele limãozinho já me dá uma quantidade boa de vitamina C ali. Já favorece, porque se a gente for pensar que tem várias refeições ao dia, eu coloco uma vitamina C na própria refeição, que a vitamina C ainda favorece a absorção do ferro. Ferro M, né? O ferro não M, perdão, o ferro dos vegetais, do feijão, das verduras verdes escuras. Se eu tiver um limão, eu favoreço a absorção.
E ainda melhora a digestão. E ainda melhora a digestão. Aí, ó. Tá Então, vendo? tá fácil, não é tão difícil. Essa coisa dos sucos, eu acho muito importante, porque a gente é acostumado a pegar a fruta e a tirar toda aquela parte boa dela. Por exemplo, você pega a laranja, aquela parte branca, por ela ter um amarguinho, que é o que você acabou de falar da questão do paladar. E aí você só fica com a parte que tem mais açúcar dela. Só que assim, na natureza, vamos dizer que o que a gente tem de líquido é a água mesmo. E o restante é tudo inteiro. Então, você pega uma maçã, você vai descascar, aí você só come aquela parte interna. Você pega uma laranja, aí você corta ela, tira toda aquela parte branca e só come, ou sei lá, só come em suco, né? Por exemplo, melancia. Há uns anos atrás, eu não comia semente da melancia. Porque eu via minha mãe jogando fora a semente da melancia. Ela nem hoje em dia que ela sabe, eu falo, mãe, come a melancia com a semente, né? E a importância da gente entender de comer realmente a fruta, ao invés de ficar pensando só no suco. Claro, gosto de um suco, faz o que você falou. Um suco que tenha menos calorias, menos carboidratos. Um suco de limão, um suco de morango, né? Um suco de abacaxi, talvez. Abacaxi hortelã. Mas comer a fruta, né? O hábito de comer a fruta. E você sabe outra coisa também? Ah, quando criança, poucas pessoas, claro, tiveram isso, mas quem teve a coisa de receber a frutinha cortadinha, né, aquela coisinha. Aí a pessoa vê uma fruta na fruteira, fica com uma preguiça de cortar a fruta. Aí fica lá aquela fruta apodrecendo, a pessoa precisando de saúde. Aí ela abre o armário, pega um suplemento de vitamina C, pega um suplemento de algum treco, mas ela não pega a fruta que tá ali na fruteira, que é só ela abrir a gaveta, pegar uma faca, cortar o raio da fruta e ela vai no... Que loucura isso, Que né, cara? loucura. As pessoas estão tendo cada vez menos trabalho de fazer as coisas, então de fazer a refeição, de comer a fruta, só que cada vez mais trabalho em questão. Elas têm que trabalhar para pagar um convênio médico cada vez mais caro, Mais porque a caro. gente tá cada vez mais doente, porque tá precisando de cada vez mais... Mano, isso aqui é o simples, né? Fazer o simples. Dormir bem, comer bem, ter menos Hidratação. estresse, hidratação. Água. Água é essencial. Cara, a gente é água, né? Só que a gente tem bebido uma água... Por exemplo, se a gente pega a água de uma fonte mesmo, natureza, ela tem muitos minerais, né? Sim. A nossa água, ela tá com pouquíssimo. Ela já é filtrada, refiltrada, nananã. Como é que a gente faz pra deixar essa água mais Por isso rica? que, ó, se a gente for buscar um nível de excelência, eu não sei. Precisaria também aprender o que a gente faz. Porque até a alimentação, pensa, não é todo mundo que consegue uma alimentação orgânica. Entende que assim, vamos comer frutas, ok. Se eu comer frutas, também eu vou ter mais agrotóxicos. Exato. Dependendo da condição financeira dessa pessoa, da disponibilidade dela de ir na feira, N fatores, nível de consciência. Exato. Por isso que assim, o corpo ele precisa muito de um equilíbrio onde a gente consiga, dentro do possível, começar com a base bem feita. Aí a gente vai refinando. Pega uma água que tenha um teor um pouquinho melhor, né? Uma água melhor filtrada. A gente vai podendo ser um pouquinho mais específico, investir um pouco melhor. Mas não adianta eu querer ter uma água top se eu não tô comendo bem, não tô dormindo bem. Porque os alimentos têm água. Se eu comer um arroz, ele foi cozido, eu já tenho um teor de água. Se eu comer os legumes, eu já tenho um teor de cocção. É que as pessoas comem coisas fritas, empanadas, secas. Então, nem a hidratação básica do alimento eu tenho, porque eu desidrato esse alimento. Um alimento cozido, ele já tem muito mais água, teoricamente. Do que um assado, por exemplo. Do que um assado, do que alguma coisa que foi mais desidratada. Então, já conta como um teor de hidratação. Não que eu vou substituir. Mas você entende que eu já fui, ao longo do dia, me hidratando? Exato. As frutas têm bastante água. Então, assim, se eu já corto um grupo alimentar, que eu cortei as frutas, eu já tirei um teor de água absurdo. Se eu corto os vegetais, já cortei outro teor de frutas enorme. Teor de água enorme. Eu vou depender somente da hidratação. E aí, eu vou para uma bebida que foi industrializada. Aí eu vou ficar sempre muito deficiente. Então, assim, água é básico, água é pilar. Água não é opção. Então, começar com esse olhar de, assim, água é essencial. Começa por aí. Só de tomar melhor água. Tudo no corpo funciona melhor. Porque é tudo um transporte, né? Para as vitaminas chegarem onde elas precisam, elas são transportadas. Eu preciso de um meio aquoso bom, eu preciso de um fluxo de sangue bom, eu preciso de um sistema linfático que funcione. Então, eu preciso de hidratação para o meu cérebro funcionar. Eu preciso de uma irrigação boa, né? Então, água é essencial e não é opcional. Às vezes a gente tá cansado e não sabe que é falta de água, né? Tá desidratado. Ou às vezes tá com a mente meio confusa.
Falta de água. No idoso, a demência, a confusão mental, às vezes é um quadro de desidratação. Porque cada vez eles tomam menos, né? Tomam muitos remédios, exigem muito de fígado, bebem pouca água. Quanto de água é bom? 0,35 mesmo? 35 por quilo de peso. Quilo de peso. A gente pode basear nessa Se conta. eu tô num lugar quente, eu tomo mais, né? Exatamente, Claro, sempre. exatamente. Se eu tô num lugar frio, vou esse suar 0,3 menos, eu vou precisar um teor menor. 0,35. E aí, o que eu penso como mínimo do mínimo? Faz essa conta, 35 ml vezes o meu peso. Você tem muita alimentação, muitos alimentos à base de água. Então, assim, se você tirasse 30%, mínimo do mínimo. Mínimo que isso, não dá pra viver. Então, assim, começa como uma meta inicial, Deixa eu sabe? só fazer uma coisa antes. Então, a gente vai calcular 0,35 ml de água vezes a sua quantidade de peso. O peso né? atual. O peso atual, total, tá? Então, só pra quem tá assistindo, vai fazer pra ter uma noção do quanto precisa Esse beber seria de o valor água. ideal. Vai O sair ideal. um valor... Se você tá num lugar mais seco, toma mais, né? Por exemplo, São Paulo tá sequíssimo, não chove há dias. Fora os poluentes. Então, a gente tem que beber um pouco mais ainda, além de comer as frutas, os vegetais, né? Uma alimentação que já tenha mais água, favorece demais. Exatamente. Pepino é muito bom, né? A Só água que do pepino. pimentão são um dos alimentos que mais têm agrotóxicos. Então, é um... Mentira! São morango. Sério mesmo? Eu não sabia disso. Morango, tomate, pepino, pimentão. Eles estão nos rankings. Dá pra plantar em casa, na varanda? Dá. Porque eu tenho couve, comecei a plantar couve lá, deu couve. Vai abrir no espacinho. Manjericão, ficou. Orégano, nem sei mais o que é comprar orégano. Tem lá, só pego. Na hortinha da minha mãe tem pepino. E assim, não é uma árvore gigante, é uma árvore pequenininha. A nossa varanda lá também é E assim, na própria árvore você fala, meu, como que vai aguentar, né? Exato. E aí tem um pepino gigante lá. Mas pepino é extremamente diurético, tem muita água. A água do potássio. pepino é incrível, né? Exatamente. Pele, né? A gente vê que, assim, a hidratação não é só... se o nosso corpo... O tecido da pele é um dos órgãos maiores que a gente tem. A pele bem hidratada depende do que eu tô ingerindo, né? Então, tem muita coisa que, às vezes, um simples copo de água resolveria o seu problema ao invés de comprar muita suplementação para resolver outras questões. Por isso que arrumar a casa faz o básico bem feito. Faz o básico bem feito. Aí a gente avalia os sinais e sintomas depois. Fala pra gente o que seria o básico. Eu acredito em 5 pilares. Básico bem feito. Eu preciso de hidratação. Básico. Hidratação. Começa por aí. Então, assim, vou pôr a casa em ordem. Começa tomando esse 0,35 pelo seu peso. Já começa... Começa por aí. Então, assim, essa semana da hidratação. É isso aí. Já vamos fazer. Resolvemos um problema. Segundo pilar essencial. Sono. O cérebro precisa descansar. Hoje, a nossa moeda de vida é o nosso cérebro. Porque o cérebro falhando, as doenças mentais chegando, a exigência tecnológica da gente estar exposto o tempo inteiro, né? A questão de conexão, informação, o cérebro exige muito. Eu preciso descansar, eu preciso dormir, preciso regenerar o meu sono de meu qualidade, cérebro. Né? Pausa nesse teu pilar. Gente, não existe gente noturna, tá? O que existe é um estilo de vida que você vai construindo, que você vai empurrando cada vez mais. Ah, mas porque eu funciono melhor. Cara, evita ver e-mail à noite, né? Evita se estressar à noite. Gente, não se discute à noite com ninguém. Ainda mais dentro em cima da cama, né? Exatamente. Cortisol sobe, que é esse hormônio maravilhoso. Todos os nossos hormônios são maravilhosos, né? Mas cortisol, que é esse hormônio que é liberado de manhã, se ele sobe à noite, o cortisol e a melatonina é um caso, eu brinco que é um caso engraçado, assim, a melatonina fica assim, ó, cortisol apareceu, ela volta pra dentro da casinha. Melatonina, que é o hormônio do sono, cara, a gente precisa estar mais relaxado à noite. E é o que a Thaís falou lá no começo. Às vezes, você vai dormir 6 horas, mas você vai ter um sono muito reparador. Mas às vezes você dorme um pouco mais e você não dormiu o suficiente. Não foi um sono, você não fez os 5 ciclos de sono. Um dia a gente tem que fazer uma live aqui falando só sobre questões de sono, porque é muita coisa. E a higiene, né, do sono. Esses pilares que você esses pontos é uma higiene, né? É uma limpeza. Exatamente. Que favorece eu conseguir deitar e dormir. Eu tô falando tudo isso porque, assim, muitas pessoas não conseguem ter um sono reparador, como você mesmo falou. A pessoa acorda muito cansado. Então, se esse é um dos pilares, como a Thaís está falando, o que eu posso fazer antes? Na verdade, sabe o que eu falo? O teu sono, uma noite bem dormida, ele vai começar de manhã. Então, quando você acorda, você se expôs à luz solar? Ou você acordou, tá lá com a janela fechada, cara no computador,
Tipo, vai da sala à cozinha, cozinha à casa, ou então só entrou no Uber, foi pro escritório, ficar lá tudo, aquelas janelas fechadas. Precisa se expor à luz solar pra gente ter a regulação do ciclo circadiano, né? Porque senão, teu corpo, seu cérebro não entende essas luzes fortes. O que que é dia, o que que é noite? Não entende. Então, você precisa se expor à luz solar e à noite. Vai desligando as luzes artificiais pro teu cérebro ficar no escuro. Pensa na época das cavernas, né? Uhum. Só tinha a fogueira. É tanto que tem algumas pesquisas que falam, eu preciso conferir se isso está certo ou não. Que essas luzes, a luz vermelha, né? Aquela luz que a gente coloca amarela, ela tem uma inibição, ela não inibe a liberação de melatonina, porque parece que ela ainda é muito a coisa de lembra o fogo pra gente. É tanto que no celular tem Modo, um né? modo da Uhum. tela vermelha, né? Que é Em diferente da casa a luz gente azul. usa mais essa luz, né? No trabalho, para atenção, para foco, brancas, né? Para te Exato. liberar a atenção. É Em isso. casa quer relaxar, os Põe uma tons luz mais, mais mais amarelos, amarela, né? né? Exato. Mas é tudo isso, porque vocês fazendo isso, a gente fazendo isso de manhã, aí você vai, pratica atividade física. Terceiro pilar. Ó, a gente já entrou no terceiro pilar dela aqui. Atividade física. Comer igual a Thaís está comentando, né? Alimentação, quarto A pilar. alimentação, aí ó, já entrou no quarto pilar, né? Porque aí isso vai conduzir para que você tenha uma boa noite de sono, seu sono seja reparador, você faça os 5 ciclos de sono, né? Que aí também é para um outro podcast aqui, só sobre sono. Aí você vai acordar bem e aí vai gerando esse ciclo bom, né? E você começa a pôr em ordem, né? Então, assim, um dia que você fez, talvez não resolveu tudo, mas é uma cascata de eventos. É uma cascata de reações. Então, conforme hoje eu arrumei o horário do sono, amanhã talvez vai ficar mais fácil. E aí, Exato. até regular. E você fala, nossa, meu, dá 9h, 9h30, eu tô com sono. É Sabe aquela coisa hábito, né? gostosa que você fala, nossa, eu quero deitar e dormir. Meu sonho da vida, mas eu chego às 9. Então, assim, meu limiar é 10. Às vezes, meu Deus, quero deitar e dormir. 10 horas é o reloginho biológico, né? Batendo, tipo, chega por hoje, Exatamente. chega. Aí a gente pensa, né? Se o primeiro pilar é a hidratação e o segundo é sono, se eu tomar um chá à noite antes de dormir, olha que delícia. Eu já tenho um chá que pode ter fitoquímicos que auxiliam na redução nessa sensação de relaxamento. Um chá de melissa, de erva doce, de camomila. O chá. Tem um chá que chama mulungu. Ele é um chá que é sedante. Então, para quem é muito ansioso, ele é um chá que te anestesia, ele te Maravilhoso. relaxa. Então, um chá que às vezes ainda vai ajudar nessa questão da ansiedade. Já tem um volume de hidratação. À noite, Maravilhoso. pode ser unir o útil ao agradável e favorecer o relaxamento pra gente desligar, deitar e dormir, né? Então, são pilares que, assim, não abriria mão. Eu acho que a gente tem coisas que a gente precisa, assim, se esforçar mais pra não abrir mão. Uma coisa ou outra, um dia ou outro, faz parte. Tudo bem, Tá mas... tudo bem. Mas eu não posso viver neste modo, né? De abrir mão desses fatores. Exato. O terceiro, que é a alimentação, é a mesma ideia. Então, tem alimentos que podem... Pessoas que têm mais sensibilidade à proteína de algum alimento, e isso desencadeia nela algumas outras reações. Então, tem pessoas que são sensíveis à proteína do leite, à proteína do glúten. Tem gente que é sensível à cafeína, como a gente comentou, aos crustáceos. Tem pessoas que são sensíveis ao amendoim. São proteínas que são alergênicas, que podem desencadear processos de inflamação, e aí vai N fatores, né? Desconfortos no intestino, dor de cabeça, estofamento, muitas outras coisas ruins. Então, a gente precisa pensar na alimentação como a base da minha alimentação pode ser simples, pode ser distribuída com vegetais e tal. Eu tenho contato com alimentos que são mais calóricos, contato com alimentos que não vão me trazer valor nutricional, mas eu gosto, por exemplo. Contato é uma coisa, consumo é outra. Então, consumo eu preciso de uma base mais organizada, uma diversidade melhor de nutrientes, de vitaminas, de minerais. E o consumo é aquela coisa pontual, é uma coisa... vou numa festa. Não preciso necessariamente levar uma marmita para uma festa. Eu posso curtir aquela festa. Eu posso ter contato com aqueles alimentos. Porque eu garanto meu consumo, né? A minha vida está em ordem. Então, esse alimento não vai me desencadear um processo inflamatório só porque eu comi ele hoje. É igual a pessoa quando ela já vem treinando muito tempo, não é porque ela não treinou um dia, 2 dias, que vai... Que Porque acabou depois ela vai... tudo. Exato. Porque ela Exatamente. O tempo dela comendo bem comparado com o dia que ela comeu mal, ou o tempo que ela tem de treino comparado com o dia que ela não tem, é muito maior do que aquilo. Não é aquilo Exato. que vai... É ser justo nessa cobrança, Exato. né? Muito bom, é isso daí. Falamos de hidratação, sono, alimentação. Hidratação, sono, alimentação, Exercício. exercício. Que também é
base, pilar. Comece por onde você quiser. Qual a melhor hora pra gente fazer atividade física? Eu sei que é individual, mas Mas digamos. pensa que assim, a gente foi feito pro dia, né? Então Aham. assim, se você conseguir, acorda, treina e vive, a disposição pro treino, o foco, a cognição é totalmente diferente, porque você vascularizou muito, né, cérebro. Então assim, você teve benefícios muito bons. Favorece muito o decorrer do dia. E aí, cada um vai adaptando a sua realidade. Mas se a gente conseguir fazer isso de manhã, porque o treino dá uma excitação, dá uma energia. O que eu vou fazer com esse monte de energia à noite? Então, às vezes, eu tenho que ter muitas técnicas pra me desligar e deitar e Aham. dormir. Porque senão você chega em casa pilhado. Exato. Então, tem, né, os desafios. Por isso que, assim, faça o que pode. Treinar é importante, a gente corrige o restante. Mas pensa que quando eu treino, eu respiro muito, certo? Quando eu respiro, eu tô mandando oxigênio pra dentro. Eu tô oxidando o meu corpo. Uhum. Olha que loucura. Então, se eu treinar, eu vou envelhecer? Não. Será? Olha um corredor. Eles têm aspectos mais envelhecidos. Ah, sim. Porque eu tô gerando muita oxidação. Sim, Eu claro. preciso de antioxidantes, entende? Então, assim, Entendi. resolve uma coisa. Treinar é importante. Entendi. Depois a gente mexe com os antioxidantes, fazer com que o corpo funcione. Ah, agora eu entendi o que você quer Entende dizer. a Uhum. ideia, o contexto? Porque nem tudo, né, vai trazer só benefícios. Exato. A gente precisa só colocar nessa balança. É igual me expor à luz do sol, né? Na hora do meio-dia, que é onde tem maior incidência de UVA ou UVB. Ali eu vou absorver, o meu corpo vai absorver muito, vai melhorar muito a minha vitamina D. Só que eu vou perder muito colágeno, certo? Exato. Então, é muito isso, sobre perdas e ganhos, e aí você sempre tem que mensurar. O que eu quero ganhar mais? Que eu quero, tudo bem, vou oxidar um pouco mais, mas, cara, meu ganho. Aí você vê, né? A quantidade de ganhos relacionados à atividade física. Prevalece. A quantidade de ganhos que eu tenho tomando sol. Ok, não quero perder colágeno no rosto, então eu passo um protetor no rosto e o restante do corpo eu me exponho à luz, porque a vitamina D ela vai ser muito mais importante pra mim que o restante Os do colágeno. benefícios são maiores. Exatamente, do que a minha pele ficar lá toda bonitinha. Quero mais é estar muito mais saudável. E Porque tem não adianta, né? estratégias pra você produzir colágeno. Exato. Durante o treino, né, o exercício resistido aumenta a nossa produção de colágeno. Olha, Então, treinar força vai auxiliar nessa produção de colágeno. Vitamina C é essencial para o processo metabólico do colágeno. Então, é fácil de encaixar, né? Assim, é só pensar no básico. Começa por ele, aí o refinar é isso. e vai. É modulando aí sim para cada prejuízo que eu tive, o que eu posso fazer, e a gente vai organizando. Muito e sem bom. ser, né, um quebra-cabeça. Cada pessoa é um quebra-cabeça. A gente vai Exatamente. encaixando essas pequenas pecinhas. Então, atividade física e Mentalidade. mentalidade. Não existe um corpo saudável com uma mente doente. E eu não acredito. Exato. Então, eu posso fazer tudo. Eu posso comer orgânicos, eu posso treinar, eu tenho personal, treina bem. Eu posso me hidratar super bem. Mas se a mentalidade não estiver a favor, não fecha a conta, né? É aquilo, né? Você pode ser milionário, tá nas Maldivas, tem um deus ou uma deusa do seu lado e você tá lá todo... Agora me fala uma coisa. Você falou agora do último, mentalidade. Como é que a gente mantém... Claro, tem pensamento, eu acho que você pode falar muito sobre isso, que, cara, você é muito boa nisso. E também alimentos que a gente mantém essa mente. Porque, assim, eu sinto que tem alimentos que a gente come, é o que você falou, né? Pico de insulina, depois dá uma baixa. Que são mais propensos a gente desenvolver mais ansiedade, às vezes ficar mais depressivo, ter mais TPM, mais uma séria inflamação em geral. Quais são mais desses alimentos, assim, que você acredita? A gente já falou que é individualizado, mas que são meio que uma chavezinha para ajudar a pessoa a ter boa cognição, ter uma mente boa. Porque não adianta eu chegar e, igual eu faço meu treinamento da gratidão, só que a pessoa está sem triptofano, tá com uma baixa de... O que mais que a pessoa tem de baixa que ela fica depressiva? É serotonina, né? O que a pessoa come ou suplementa ou põe ali para ajudar ela a ter uma mente boa? O que o cérebro precisa? Gordura. Os hormônios precisam de gordura. Então, assim, se eu fosse pensar em uma suplementação que todo mundo deveria tomar, ômega 3. Ômega 3. Porque os nossos peixes teriam, será? De onde vem o peixe que a gente come? No mar. Será que tem ômega 3? Será que tem a porção? Será que, assim, a gente nunca vai ter uma garantia. O cérebro, ele precisa de gorduras boas. Então, assim, óbvio, se eu conseguir já incluir um peixe numa rotina alimentar, eu já tenho muito mais chance de ter uma sardinha, tem muito ômega 3, muito mais chance de ter um ômega 3 do que uma pessoa que não come, por exemplo, esse grupo de alimentos. Então, trazer para perto já ajuda muito. Mas o ômega 3 suplementado, eu garanto uma eficiência cerebral. Por quê? Existe a inflamação,
né, do corpo, e uma neuroinflamação. Então, se o meu intestino está com toxicidade, eu posso tornar o cérebro tóxico. Eu posso, porque cérebro e intestino é uma ligação só, né? É uma conexão única. O que acontece no meu intestino reverbera no meu cérebro. E o inverso também é verdadeiro. Então, se eu pensar em melhorar esse processo de diminuir a inflamação cerebral, colocar uma gordura que favoreça a produção de hormônios, para eu ter uma eficiência cerebral, já ajuda muito. Ajuda muito. Cérebro precisa de gordura, cérebro precisa de vitamina D. Vitamina D e depressão, a gente tem muitos artigos que correlacionam, né? Depressão com uma deficiência de vitamina D. E aqui no Brasil não deveria ter deficiência de vitamina D, porque a gente tá no país tropical. Tem sol aqui, né, cara? E você sabe que outro dia, não perde, tá? O que você tá falando, mas outro dia eu fui na dermatologista, primeira coisa que ela me perguntou, primeira coisa, sem brincadeira, ela, você tá usando protetor solar? Eu não uso, né? E eu falei assim pra ela, tô. Eu fiz assim Só pra ela. não levar uma bronca. É muito louco, porque assim, se eu já tenho uma baixa de uma vitamina D, porque eu tô sempre em ambiente fechado, quando eu vou me expor a essa luz, a primeira coisa que eu faço é passar um protetor. Claro, de novo, né? Vou passar protetor, onde eu não quero perder o colágeno, papapá, mas expor, as pessoas né, estão com medo. Tudo que a pessoa acha que se ela tomar 5 minutos de sol no meio-dia, ela vai ter câncer. Meu, pelo amor de Deus, Eu cara. acho que o medo hoje É o tá medo. sendo a mentalidade, né? É o Eu acho que medo. assim, entra nessa questão de romper esses medos. Porque senão a gente não faz nada, a gente não come nada, a gente fica preso. Exatamente. Mas continua. Você estava falando do peixe, a gente estava falando da gordura boa, vitamina D para depressão. Você falou que vários estudos que falam, né, associam isso à deficiência da vitamina D. Então, se expor ao sol é fundamental. Vitaminas, né, o próprio alimento, a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Então, ela precisa de gordura. Então, ela está presente em alimentos com gordura. Então, essa dieta que a gente faz, né, uma low fat, sei lá, a pessoa tira toda a gordura, que a gente já veio dessas ondas, né? Uhum. E não tem vitamina D. No ovo, a gente tem vitamina D, na gema. A gente tem na manteiga, vitamina D. A gente tem nas carnes mais vísceras, né? No fígado, nessas carnes acabam tendo são concentrações maiores, né? Então tem uma boa concentração de gorduras. Mas a gente não come isso à reveria. Então, pela alimentação, nem sempre é suficiente. Por isso que eu preciso, às vezes, olhar, dosar isso em exames de sangue, que é importante dosar. Tem gente que nunca fez um exame de vitamina D. Então, eu preciso saber. Aí a pessoa tá cansada, não consegue treinar, tem preguiça pra tudo. Não é que ela é preguiçosa, ela tem carências nutricionais. Então, eu preciso corrigir carências pra talvez ela ter uma iniciativa, né? Em qualquer outra coisa que ela queira fazer na vida. E dosar isso no exame de sangue, a gente faz. Às vezes faz um tratamento mais cavalar, né? Junto com o médico, pra gente ter dosagens mais altas. Corrigiu, não acabou. Eu preciso pensar na manutenção. Porque a vitamina D nem sempre se sustenta. Principalmente se a pessoa tiver uma desbiose, uma questão intestinal. Eu não vou garantir a absorção de nutrientes. Então, sempre ela vai tendenciar a, putz, tá de novo deficiente. Viver fazendo doses de ataque. E aí, a gente tem que mapear. Então, corrige esse intestino logo, resolve isso, para talvez absorver melhor. E a vitamina D, ela fica, né, a pró-vitamina D fica exposta na pele, então é na exposição solar que eu converto. Então, assim, por mais que eu coma esses alimentos, eu viver num ambiente escuro e fechado, que hoje, né, home office, pensa, nem ir pro trabalho, às vezes a gente pega sol. Exato. A gente tá o dia inteiro em casa. Então, a gente viveu isso com a pandemia, né, essa exclusão total de estar numa caixinha de fósforo. Então, agora é importante a gente pensar nisso. Então, tá, voltamos, estamos se expondo ao sol. É importante. Mesmo que a pessoa tome, suplemente a vitamina D, ela precisa se expor à luz solar, certo? Pensa na consciência, porque a suplementação de vitamina D é uma dose que a gente pode tomar todos os dias, mas eu fico com a pró-vitamina D. Se eu tiver exposição solar, eu favoreço a conversão. Eu amplifico tudo que eu tô fazendo. Então, ter uma exposição ao sol, às vezes na semana é mais difícil. Vai caminhar no final de semana, sabe? Vai dar umas voltas maiores. É fazer alguma atividade que te permita ter esse contato com a luz sem pressa, né? Exato. Né? Pessoas com a pele mais clara, menos tempo de sol. Pessoas com a pele mais escura, mais tempo de sol, E sabe o certo? que protege, que é um fotoprotetor? Por exemplo, o beta-caroteno. Beta-caroteno, ele é o precursor da vitamina A. Então, a gente até recomenda isso. Então, a pessoa vai para um final de ano, verãozão, começar a comer cenoura, manga, sucos que tenham mais beta-caroteno, né? Uma vitamina, por exemplo, vai favorecer com que eu tenha mais fotoprotetor. Fotoproteção. Que interessante isso. Tanto que a gente pode até pensar numa suplementação. Então, pele bem clarinha, coloca uma vitamina A, um beta-caroteno, um precursor, para você fazer uma proteção maior, mas eu não deixo de sintetizar a vitamina D. Beta-caroteno é vitamina A?
É o precursor da vitamina A. Ah, precursor. Tá. Exatamente. Nossa, maravilhoso tudo isso. Muita informação valiosíssima. E se a gente fosse fechar, pra quem tá assistindo a gente, a pessoa falar, tá, eu entendi tudo isso, por onde que eu começo? A gente poderia fazer até isso na prática. Pega uma folha ou seu celular e coloca esses 5 pilares. Pra você escolher o que hoje faria diferença na sua vida. Um único item. Sono, hidratação, alimentação, exercício ou mentalidade. A gente falou muitas informações. O que disso você sente que se você começar por um único desses, pode mudar todos os outros? Às vezes é uma área de alavanca, né? Um fator que pode melhorar tantos outros. Então, se você definiu um deles, lembra aí tudo que a gente falou? Tem muitas estratégias dentro de cada um. E dentro disso, o que você assume de compromisso com você para pôr na prática. Porque a teoria é linda. E é o que eu falo, o papel aceita tudo. Exato. Não é papel, não é informação. A gente está no século XXI, a gente tem informação. A diferença é o quanto eu posso simplificar para mim, trazer para mim. E tornar isso um O que da conhecimento. nutrição vem para mim. O que da teoria eu consigo pôr na minha prática. A prática feita é muito melhor que qualquer teoria. Exatamente. Então eu não preciso me preocupar em fazer perfeito. Um único fator que você consiga falar, putz, isso aqui é possível. Isso é possível para mim. Por exemplo, a Eu vou pessoa que começar não por aqui. treina, posso começar a treinar na semana. Porque vai ter. Ou então, a pessoa pode começar trocando refrigerante escuro pelo claro. Pode começar trocando suco de laranja por comer uma fruta, ou por, né, colocar um abacaxi cortelã para melhorar a digestão. Pode começar à noite, ficar menos nas redes sociais e ficar coisinhas básicas ali que você vai até aquilo se tornar um hábito e ficar leve, né? Ser leve, porque o processo ele Fluido. pode ser leve, esse é o ponto. Às vezes a pessoa acha que vai ser uma coisa pesada, ela fica tensa, é o que você comentou, ela não vai fazer nada, né? A Pode gente ser uma trava. pequena coisinha, testa, é o que você falou do paladar. Põe na boca, sente o gosto, o cérebro já vai acostumar. Você não precisa comer aquilo todo dia, né? E vai tendo uma mudança ali, aos poucos. E quanto mais a gente vai para um caminho do equilíbrio, do saudável, você vai querer mais. E aí, naturalmente, você vai buscar por mais conteúdo que faça sentido para você. Você vai buscar, às vezes, algo mais individualizado para você. Né? A gente tem um cenário, um panorama de, assim, muitas cartas na mesa. Começa, né? Seleciona as que faz sentido para você hoje. E aí, naturalmente, o deixar fluir sabe como um rio? Pensa num rio, né? Ele tem a margem e ele flui. Ele flui, ele é natural, ele segue o fluxo dele. Então, a gente seguir o nosso fluxo de um adulto saudável, vai pegando essas cartas, vai colocando na prática. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Hoje começa por isso. Mês que vem, você vai por outro pilar. É cada ano melhor, sabe? A cada ano melhor, a cada fase da vida é melhor. Você olhar pra trás e falar, cara, eu como muito melhor hoje. Eu sou muito mais ativo. Talvez eu treino 2 vezes por semana. Se você vai olhar pra trás, você vai falar, eu sou muito mais ativo do que eu era no passado. Isso é lindo. Isso é nutrição na prática. É você pôr na prática do seu dia a dia, em meio a todas as suas condições desafiadoras, porque todos nós temos, você conseguir colocar, porque isso funcionou pra mim, e é isso que eu vou levar. Maravilhoso. Thaís, obrigada. Foi incrível ter você aqui. Amei. Quanta informação. Podia fazer mais 5, 10 podcasts aqui de 1 hora e seria maravilhoso. A gente teria muito, muito, muito mais coisa pra falar. Obrigada, mais uma vez. Quer deixar suas redes sociais, seu contato? Legal, vou deixar assim. No Instagram, vocês me encontram como Thaís, com H, Pereira, Nutri. E só me acompanhar por lá, que vai ser um prazer dividir aí momentos do dia a dia, ensinamentos. Tô aqui pra ajudar e pra servir. O Thaís atende aqui em São Paulo. E também você atende virtual, né? Faz teleconsulta também. Atendo sim, tá? Presencial e online. Quero agradecer você que está assistindo a gente nesse podcast. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Espero vocês no próximo. E você também pode sugerir temas pra gente. Quem que você quer ver aqui no nosso podcast? Temas, dúvidas, sugestões? Pode mandar que a gente responde. Um grande beijo para você e até o próximo.